Meus queridos, que saudade que eu estava de vocês. Estou com muita saudade de vocês. Hoje, dia 20 de abril de 2024, agora às 9h35 da manhã, voltamos para o nosso canal Saber a Fé e também no Facebook. Estamos aqui com mais um semanário que virou mensário. Faz mais de um mês que nós estivemos com vocês e os problemas foram os trabalhos. Não que trabalho seja problema, trabalho é solução. Quanto mais trabalho, melhor a vida de alguém deve ser. Então nós estivemos nas últimas semanas com muito trabalho, algumas enfermidades, viroses, uma série de coisas que nos aconteceram. Foi muito animado o último mês e somente hoje foi possível retornar, já pedindo oração a todos vocês, porque vamos ter que dar uma pausa médica pelos próximos 15 dias, da quarta-feira que vem a 15 dias depois é que nós estaremos de volta. Então, desde já peço oração a todos, 2 procedimentos que eu farei, se Deus assim permitir, um na quarta, às 2 horas da tarde, e outros 5 dias depois, para melhor saúde, melhorar o trabalho. Não é tudo, quem é pregador sabe que tudo você faz, se você for pregador, você faz para melhorar a sua capacidade de trabalho. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos melhorar, se Deus assim quiser, a nossa capacidade de trabalho. E hoje, um abraço muito forte a todos, a todas as queridas irmãs de nossa SAF local, de nossa federação, do presbitério, nossa sinodal. Um abraço a todas as queridas e todos os queridos da UPH, da UMP, da UCP, da UPA, todas as sociedades, toda a nossa querida igreja presbiteriana em Timbaúba, o Presbitério Centro do Recife, e nosso sínodo Sesc Centenário com os seus demais presbitérios. Então nós estamos aqui para lhes trazer uma palavra de ânimo, vamos nos animar, né? E nesse ânimo que retiramos das Escrituras, vamos procurar saber um pouquinho sobre a fé que remove montanhas, a fé que remove montanhas de dificuldades. Essa fé existe, essa fé é algo mais do que a fé normal a respeito, a fé salvífica a respeito da salvação, a fé perseverante que nos conduz, Deus através dela nos faz perseverar até o último dia. E são 2 tipos de fé que, exemplo, João MacArthur vê nos seus comentários, em seus comentários da Bíblia, e que nós vemos na própria Bíblia. Mas há um tipo especial de fé, tipo esse que nós vamos ressaltar aqui, que é a fé que remove montanhas de dificuldades em nossas vidas, na vida da igreja. É um dom extraordinário e há toda uma controvérsia que subjaz a existência, permanência e eficácia desse dom para os nossos dias. Não é? A batalha entre cessacionistas e continuistas, e não vamos colocar lenha nessa fogueira, mas vamos tentar transformar o calor da fogueira em algo bom para todos nós. E antes de tudo, vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a
na exposição da sua palavra, na aplicação de sua palavra em nossas vidas e, consequentemente, que Deus aplique em nosso viver aquilo que nós vamos ver em sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, seja com todos aqueles que sofrem, padecem por alguma razão, tem algum tipo, Senhor, de enfermidade nesse instante, que lhes dificulta, Senhor, a vida. Nós te pedimos que o Senhor retire essa enfermidade, não só das vidas dos nossos queridos, mas também daqueles que nós não conhecemos, mas que porventura estejam a assistir este vídeo. Ó Senhor, os atinge com a tua visitação, os visita com teu poder para que sejam de fato restaurados, animados, soerguidos. Ó Senhor, que o teu poder, a tua presença, o Senhor, Deus, o Espírito Santo, os visite com teu poder soberano e imenso, para a glória do Filho e glória do Pai, a tua própria glória ao Deus, o Espírito Santo, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do único Deus, que subsiste em três pessoas. Ó Senhor Deus, visita a cada um de nós, que necessitamos, que estamos de alguma forma, ó Senhor, a passar por alguma dificuldade. Nos ajuda a saber viver nas dificuldades, te glorificar em meio a elas e também, Senhor, sermos curados delas se for da tua vontade. A cura também está para nós, prometida por tua palavra. Não só o saber passar pelas dificuldades com galhardia, com fé, com ânimo, com fervor, mas também receber a ministração da paz, receber, Senhor, a ministração da cura. Que haja, de fato, o dom da fé que remove montanhas de dificuldades em nossas vidas, em nossos corações. Isso no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Existe esse dom extraordinário, como nós encontramos na palavra do Senhor, para ser bem preciso, não é? Nós o encontramos na primeira carta aos Coríntios. Vamos fazer um estudo. Nós fizemos um estudo na quinta-feira. Quem foi, né? A nossa igreja, no estudo bíblico doutrinário, deve lembrar. Quem não foi vai saber agora um apanhado daquilo que nós estudamos ali. Nós somos a igreja lá em nosso templo da Igreja Presbiteriana em Timbaúba. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, só lendo um pouquinho do contexto. O contexto são os dons espirituais, dons do Espírito Santo. E contexto imediato, versículo 4 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de dons e o Espírito Santo que os concede é o mesmo. É um só Espírito, como a igreja está nele, como nós sabemos a partir da carta aos Efésios, no 4º capítulo. E o versículo 5 diz assim: E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Os dons são para serviço, para servirmos, diaconia, serviço na igreja. O texto continua, versículo 6. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 5. Há um só Senhor, um só Espírito Santo, um só Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo.
Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera, diz o texto, tudo em todos. É o mesmo Deus que opera, que nos concede esses dons para servirmos melhor a Ele em sua igreja. Versículo número 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, esses dons são nos concedidos pelo Espírito Santo, visando, meus queridos, um fim proveitoso, para serem úteis no dia a dia da vida da igreja. Palavra do Senhor diz ainda, versículo 8, sim, a propósito não é para exaltação de quem tem o dom, não é para notoriedade de quem tem o dom, mas para serviço, sermos servos uns dos outros. É para isso que Deus concede os dons. No 13º capítulo de Coríntios 13, o maior de todos os dons é o amor, o que permanece. O amor também é, em certa medida, um dom, mas o amor é o que gerencia tudo. O amor é o que vem do único fruto do Espírito Santo, que tem todas aquelas sementes que nós já estudamos na outra semana em nossa igreja. E quando você vai para Gálatas, você vê, e quando você junta Gálatas com a primeira carta aos Coríntios, você entende. E você entende que os dons devem ser regulados pelo amor, e não o amor pelos dons, mas tudo que nós fazemos, a nossa vivência na igreja, a nossa vivência no ministério, quem for pastor, presbítero, diácono, tudo regulado pelo amor. O amor é a verdadeira regra de exercício da diaconia, do serviço dentro da igreja, em meio à igreja. A palavra do Senhor continua, versículo 8, porque a cada um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, os dons do ministério, a outro no mesmo ministério da palavra. Versículo 9, a outro no mesmo Espírito a fé, que é o dom que nós vamos trabalhar humildemente hoje aqui. E a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro, versículo 10, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Muito importante para saber se o que está sendo feito é da parte de Deus ou de outras partes, ou invenção da pessoa que está propalando, está a propalar que está fazendo aquelas coisas e é tudo mentira. Há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Muito interessante isso. Versículo 11, mas, diz o texto, um só e o mesmo Espírito realiza, diz o texto, todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A igreja precisa dos dons. Há toda uma controvérsia, como eu já disse, na introdução, há toda uma controvérsia. De um lado, irmãos queridos, abençoados, maravilhosos, cessacionistas. Do outro lado, irmãos também queridos, preciosos, continuistas, que, via de regra, estão sempre a se digladiar para tentar um sobrepor ao outro a sua posição. Aí você pergunta, qual a sua posição, pastor? Onde o senhor se situa teologicamente entre o debate dos continuistas e dos cessacionistas? Vou explicar. Cessacionista é aquele que acredita que esses dons eles cessaram logo após a morte do último apóstolo. Os continuistas, não existe um só tipo de cessacionista, há uma variação que eu não vou explicar aqui porque vai demandar muito tempo, nós vamos perder o propósito. Da mesma maneira, vamos nos perder
em meio à nossa conversa. Da mesma forma, o continuista, o termo já está dizendo, cessacionista cessou, continuista continua, os dons continuam a serem ministrados pelo Espírito Santo à igreja, na medida da necessidade do trabalho da igreja, do serviço, para um fim proveitoso, como nós já vimos, e é dado individualmente segundo o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é amplo, ele nos preserva para a salvação, ele nos salva aplicando a Cristo em nossas vidas, para a glória do Pai. Tudo ele faz para que o Senhor Jesus seja glorificado e assim o Pai venha a ser glorificado por Jesus em nossas vidas. Esse é o principal moto e trabalho do ministério do Espírito Santo. Só que o ministério do Espírito Santo é amplo. Ele não só salva, mas ele faz todo esse trabalho de perseverar conosco, às vezes por nós, nos incentivando, nos ajudando e distribuindo, assim creio eu, já estou identificando meu posicionamento, ao menos em parte, com dons para nós, de fato, sermos capazes de desempenhar o nosso ofício, o nosso trabalho na igreja, isso falando de pastores, presbíteros, diáconos, missionários transculturais, missionários locais, missionárias, irmãs queridas que trabalham, que servem ao Senhor, também ensinando a palavra de Deus, e a todo que trabalha na seara, o Espírito Santo confere, potencializa os dons que a pessoa já tenha e concede dons, em minha opinião, esses aqui, para todos, individualmente. Nem todos têm os mesmos dons, nem todos têm todos os dons, mas o Espírito Santo os ministra de acordo com as necessidades da igreja. Aí você diz, aí pastor, o senhor já foi para um lado. Bom, durante muitos anos, vale aqui uma digressão, abrindo aspas para a minha própria vida. Durante muitos anos eu fui meso-cessacionista. O que é ser um meso-cessacionista? É um motivo de piada no meio teológico, porque é uma pessoa que não quer assumir nenhuma das duas posições e, portanto, tenta ficar no meio. E ao se dizer meso-cessacionista, é aquela pessoa que acredita, de fato, que Deus cura hoje em dia, Deus restaura, Deus transforma, Deus faz, de fato, coisas extraordinárias nas vidas das pessoas, nas nossas vidas como crentes. No entanto, Deus não concede a pessoas específicas tais ministérios, como muita gente propala por aí e causa tanto escândalo. O mestre sensacionista, no meu caso, durante muito tempo, é aquela pessoa que se escandaliza com tanta mentira, com tanta falsidade, com tanta simonia, gente tentando comprar o dom do Espírito Santo para ganhar dinheiro com isso, a pilantragem crassa na vida da igreja. Então, isso durante muitos anos amorteceu a minha busca, a minha confiança, a minha dependência, até falar sobre o assunto por me sentir envergonhado por causa da falsidade de tanta gente que se diz crente e que só ministra, entre aspas, para malvadar, enganar e depenar as pessoas, os patos. Então como dizem os farmacêuticos, tem o BO, o bom protário, que é o remédio que não serve para nada, mas vende lá nas farmácias desse mundo. A mesma coisa o BO espiritual, ou seja, o bom protário, porque a pessoa se faz na sua necessidade, coitado, nas suas aflições, se faz de otário nas mãos dessas pessoas para ser de fato depenado e retirado os últimos recursos. Então isso sempre me constrangeu, isto sempre me aborreceu, mesmo porque como pastor
A vida dos pastores sérios é muito difícil por conta das vidas dos Simões por aí, que tentam adquirir os dons do Espírito Santo para usá-los em proveito próprio. Nós vimos no contexto. Não existe isso na Bíblia, o que existe é serviço, é bênção para todos, e quem recebe esses dons não é para lucrar com eles, e sim para auxiliar os outros. Então você tem, por exemplo, o dom de curar, né? Ore para que Deus cure as pessoas e não crie um ministério, uma igreja, uma denominação para você enriquecer, comprar jatinho e outros luxos a partir de um dom de Deus. Então, por isso eu sempre me identificava, e outras razões também, não dá tempo aqui, mas principalmente essa razão, a ausência total de honestidade em muita gente me fazia ser honesto e dizer: sou meso-cessacionista. Acredito que Deus faz, mas não acredito que Deus faça usando essas criaturas nefastas e falsas, desonestas, cuja recompensa deveria ser a cadeia. Mas já que não tem, nós ficamos constrangidos e humilhados, né? Quem é crente de verdade fica olhando assim, meu Deus, porque mentir ainda tem mais esse detalhe, né? O mentiroso é filho do diabo e muita gente mente em nome de Deus, portanto não é de Deus, é filho de Satanás, filho do diabo. Mas vamos deixar esse pessoal para lá e vou falar o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: muitos sofrimentos, muitas lutas, desde meu filho doente, todo mundo lembra da história, até muitas dificuldades recentes. Um verdadeiro crente não tem como vedar os seus olhos para a verdade de que Deus, Ele é Deus. Deus é Deus e Deus visita seu povo com poder. Eu creio do fundo do meu coração e sempre acreditei, nunca acreditei nos desonestos, mas sempre acreditei, não é aquela tal história, jogar a água suja da bacia, depois dar o banho no bebê com o bebê dentro. O bebê é uma bênção, estamos só dando um banho nele e tiramos o bebê, jogamos água suja e ficamos com o bebê o acalentando, o alimentando. E esse bebê, se você está entendendo, é exatamente a verdade, que o poder de Deus continua hoje. Eu creio nisso, do fundo do meu coração. Ao longo de meus 40 anos de fé, né, todo mundo sabe que ainda estou comemorando agora 40 anos e um mês e alguns dias de fé em Jesus. O poder do Espírito Santo veio sobre mim, me visitou, me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, me fez um crente, e nesses últimos 40 anos, um mês e alguns dias, vi Deus fazer muita coisa. A partir da minha própria salvação, a salvação de tantas e tantas pessoas, a salvação, a ministração de Deus em vidas, as transformando. Isso foi o milagre que eu mais vi ao longo desses 40 anos. E outros tantos milagres tremendos, intervenções, né, tremendas, visitações tremendas, a providência tremenda de Deus, como dizem os puritanos, a providência especial, miraculosa, que eles têm um receio de falar o termo milagre, e o próprio milagre em si, que não é a subversão da realidade, mas é a intervenção de Deus na realidade. Na realidade, muitas vezes desfavorável, como ensina Santo Agostinho em suas confissões, Deus muda as situações sem mudar os seus planos. Então a intervenção de Deus é, meus queridos, a todo tempo, a todo instante, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Só na eternidade nós vamos saber o quanto de milagre Deus fez nas vidas de cada um de nós, cumprindo a sua palavra, que
nessa dispensação aconteceriam muito mais coisas do que aconteceram na dispensação antiga, por causa da presença do Espírito Santo na nova aliança, não vindo simplesmente para fazer uma obra e ir, mas verificar. É isso que o Espírito Santo faz. É por isso que nós estamos defendendo a tese de que hoje sou mesocontinuísta. Que é engraçado, né? Em teologia, se você é meso alguma coisa, você é meso outra coisa. Então, se eu era meso cessacionista, eu era meso continuista. Então, me identificando como meso continuista, eu também estou me identificando como meso cessacionista. Em alguns casos, em casos específicos, acredito que Deus faz cessar, e em casos específicos, eu acredito que Deus faz continuar. Então, independente da sua opinião, e seja misericordioso para comigo, eu sou pastor presbiteriano, eu subscrevo a confissão de fé, total e absolutamente, mas reconheço, por exemplo, como nessa obra aqui, que existem pessoas que defendem que a nossa confissão de fé não é cessacionista. Um deles é o Don Nicodling, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que escreveu esse livro maravilhoso, Sola Escritura e os Dons de Revelação, como lidar com a atual manifestação do dom de profecia, por exemplo. Então é um exemplo muito legal de como você pode ter outra visão a partir do mesmo documento precioso que é a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos. São símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, os quais eu subscrevo sem nenhuma reserva. Estou de boa com os símbolos de fé. Mas também estou de boa com os dons. Estou de boa com a possibilidade de Deus conferir esses dons em nossos dias. Então, a partir desse princípio, é que nós vamos examinar agora um texto muito interessante, dois textos, na verdade. O primeiro deles está em Mateus, no capítulo 17. Estou usando a Bíblia, nesse caso, a Bíblia da Herança, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, do Joel Bick, que é o cessacionista mais cheio do Espírito Santo e de dons que eu conheço. Homem de Deus, a toda prova, homem pelo qual eu tenho uma admiração, né, tremenda. Discorda em alguns pontos, mas se você estudar essa Bíblia, suas notas, estudar o texto sacro, o texto sagrado, e prestar atenção nas notas, você vai ver que tem cessacionista que está quase continuista, assim, em casos pontuais e específicos. Vamos ver o texto, não as notas, vamos ver o texto. O contexto é aquele, Mateus 17, a partir do versículo 14, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. O lunático, a figura é antiga, né, aquela pessoa que sofria na sua psique, na sua mente, influência das fases da lua. Por isso era chamado de lunático. Então o pai do menino achava que o problema do menino era um problema, se fosse transferir o contexto para hoje, esse homem acreditava que o menino ele tinha um problema psicológico, psiquiátrico no máximo. Vamos continuar lendo o texto para ver a resposta do Senhor. Versículo 16, ainda o homem falando: Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Notem que os discípulos do Senhor não tiveram a capacidade de curar esse rapaz. Continua o texto, versículo 17. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí o Senhor Jesus conclui o pensamento: Trazei-me aqui o menino.
o Senhor Jesus chamou, não vou repetir aqui para ninguém se ofender, aos discípulos que não tinham essa fé capaz de confiar em Jesus o suficiente para libertar aquele menino. O Senhor Jesus os repreende. Mas vejam bem, e é de fato, se nós não buscarmos os melhores dons, nós seremos repreensíveis. Então busque desde já, independente de sua igreja, independente de sua confissão de fé, independente de quem seja você, se estiver ouvindo essa palavra, busque os melhores dons com sinceridade, não para proveito próprio, mas, porém, sobretudo, busque os dons para servir ao povo de Deus. Servirmos uns aos outros. Continua a palavra, 18, e Jesus repreendeu o demônio, era um demônio que estava no menino, o fazendo parecer lunático. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então há doenças, há enfermidades que são de fato causadas pela presença demoníaca na vida da pessoa. Então ela precisa ser liberta, o demônio precisa ser expulso, mandado embora, para que a pessoa tenha a saúde de fato restaurada. Versículo 19. Vem os discípulos chamar o Senhor Jesus num lugar para conversar. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Aí o Senhor Jesus responde, 20. E ele, nosso Senhor Jesus, lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Notem bem, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será, diz o texto, impossível. Então, esse dom da fé que o Senhor Jesus está falando aqui é o dom que nós vimos na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 9. Que coisa interessante, maravilhosa. O que deve regular esse dom maravilhoso é o amor. Como eu sei disso? Se você anda mais um pouquinho, volta lá para 1 Coríntios, capítulo 12, agora no 13, no versículo 2, diz assim: todos os dons extraordinários do Espírito Santo, todos os dons em geral, tudo que nós fazemos nessa vida deve ser regulado pelo amor. Então, na primeira carta, meus queridos, aos Coríntios, no capítulo 13, que é um capítulo que fala exatamente sobre isso, mas no versículo 2, exatamente sobre o dom da fé, diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, diz o texto, a ponto de transportar montes, é uma referência ao que o Senhor Jesus ensinou, se não tiver amor, nada serei. Então, sem amor, o dom não serve para nada, por mais extraordinário que ele seja. O que regula os dons, o seu exercício, a sua presença na vida da igreja é o amor. Continue assistindo até o final, porque tem muita coisa ainda. Mas vamos lá. Depois do Senhor Jesus falar, nada vos será impossível, depois dele falar que essa pequena fé, essa qualidade, aqui no comentário do Joel Bick, ele diz a qualidade da fé. Por pequenininha que seja, se for de qualidade, é uma fé grande, que é capaz de transportar montes de dificuldades. Não é literal, no sentido de você vai orar e o monte aqui de Timbaúba vai para outro lugar, e em Recife, seja lá onde for. Não. Porque as dificuldades das nossas vidas, por exemplo, a presença de um demônio na vida de uma pessoa, até de uma pessoa querida, nossa,
Perdoe aqui o barulho, é carro de som passando. Independente, como eu estava dizendo, eu pausei para o carro de som passar. Independente de qualquer coisa que você esteja passando, da gravidade dela, do tamanho, seja um monte, uma montanha de problemas, a oração da fé pode resolver. Se você pedir esse dom de Deus, ou para você ou para alguém que você conhece, alguém na sua igreja, ou para a sua própria vida, buscar os melhores dons da profecia, da capacidade de ser boca de Deus, de profetizar, até de orar. Há esse dom da fé, esse dom extraordinário, da fé que remove montes, da fé que transforma o impossível, que torna o impossível possível. Ele está em um grupo de dons. A partir desse dom, você vai aqui para 1 Coríntios 12, e está junto com o dom da fé, essa fé especial, como nos ensina, né, por exemplo, o Donald Carson. Ele vê a possibilidade de aqui ser uma fé especial, e ele que é assim continuista, até onde eu posso ver por esse livro. Você tem em exemplo John MacArthur, que é cessacionista. A explicação no comentário dele é que, de fato, é uma fé diferente da fé que salva, a salvífica, a perseverante. Essa é a fé especial, que move montes. Junto com ela você tem, no mesmo contexto, o dom da fé, o dom da cura, o dom de milagres, o dom de profecia e o dom de discernimento de espíritos. Provavelmente, eu não vou aqui fechar a questão, mas provavelmente eles trabalham juntos. São dons que estão uns ligados aos outros nesse contexto. Outro livro muito interessante, Os Dons Espirituais, do Sam Storm, ele tem uma lista aqui, antes de você orar por uma pessoa, você fazer a diagnose por que aquela pessoa está doente. Você tem que saber, como orante, como alguém que busca os melhores dons, como alguém que quer orar. E vou dar outra pausa aqui. E voltamos. Vamos lá. Você precisa, se você é o orante, você é a pessoa que busca ser cheio do Espírito Santo, você é a pessoa que busca a potencialização dos seus dons naturais e também dons extraordinários para socorrer o povo de Deus. Você quer orar pelos enfermos, exemplo, né? Você quer fazer essa oração com o dom da fé, você precisa, de fato, saber fazer uma diagnose. Está na página 193 do livro que eu já mostrei. Você precisa saber as causas da enfermidade daquela pessoa. Por exemplo, as causas podem ser qualquer uma, diz o Sam Storms, das seguintes, ou uma combinação de várias. Quais são as causas? Vamos lá. Número 1, simplesmente viver em um mundo caído, tendo como resultado a exposição a vírus, acidentes e afins. Então, vivemos em um mundo caído. O pecado, nem toda doença é do pecado, mas não é. Todas as doenças vêm da queda. Então, todas as doenças, elas têm a sua origem na queda. 2, que nós vamos tratar daqui a pouco, pecado. Vê Tiago 5 e João 9.
Seja cuidadoso, não agrave o problema da pessoa com acusações que possam colocar culpa injustificada no coração dela. Aí você chega para visitar uma pessoa, ela está no leito da dor, da enfermidade, ou você vai na casa da pessoa no hospital e você chega lá vociferando, acusando a pessoa de estar em pecado. Não faça isso, você não sabe. Não sabe. E mesmo se soubesse, não é o comportamento de um crente acossar e trazer, né, culpa, né, maior sobre a pessoa, como fizeram os amigos de Jó. Então não seja amigo de Jó nesse sentido. Não agrave a situação do seu irmão, da sua irmã, lhe levando de qualquer outra pessoa, levando para ele uma culpa que ele não tenha. É preciso saber, preciso conhecer. Terceiro lugar, emocional. Existem doenças de fundo emocional, que aqui ele faz uma listinha: ansiedade, falta de perdão, tá, os verdugos lá atormentando. Não tem coisa mais que adoeça as pessoas do que raiva dos outros. Quanto mais raiva, rancor, raiz de amargura, mais doente essa pessoa será. Estresse. A pessoa pode estar muito estressado e a sua enfermidade ser de origem, ter um fundo de ansiedade ligada ao estresse, ligada à falta de perdão, como ele fala aqui, esse fundo emocional. Outra coisa que pode ser histórico familiar, pode ser uma doença que vem da genética, da família, da criação da pessoa em sua família. Até algumas doenças mentais são desenvolvidas a partir da forma como os pais criam seus filhos, se os oprime, se os rebaixa o tempo todo, se os humilha o tempo todo, você vai ter uma criança, um adulto enfermo da mente, e a culpa foi a criação daquela pessoa. A origem também dessa doença pode ser demoníaca. Ele cita Lucas 13, quem quiser ler em casa, Lucas capítulo 13. A origem da enfermidade pode ser demoníaca, como nós já falamos. No caso do menino, que o pai achava que ele era lunático, na verdade ele era endemoniado, e o Senhor Jesus resolveu essa situação, expulsando o demônio. E sim, em último lugar, pode ser uma causa desconhecida, uma coisa que ninguém sabe de onde veio, ou todas essas causas numa pessoa só. Tudo isso pode estar num irmão só. E como resolver? Vamos ver na Bíblia. Nós que devemos buscar, se a fé dos discípulos era assim, foi ineficaz, né, para tirar essa casta de demônios. O Senhor Jesus, no versículo 21 de Mateus 17, diz: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Mais na frente, um pouquinho na frente, se eu não me engano, no capítulo 21, 21, é fácil de decorar. No capítulo 21, versículo 21, o Senhor Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo. Quando ele secou a figueira, lembram? Não tinha fruto, não era nem tempo da figueira ter frutos. E eu não vou explicar essa questão hoje, mas o contexto é esse. Aí os discípulos ficaram admirados, né? E exclamaram, versículo 20, como secou depressa a figueira? Aí o Senhor Jesus diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, esse dom da fé especial é uma fé que não duvida. As outras você pode ter dúvida. Você pode ter dúvidas sobre sua salvação e ser um salvo. Você pode ter dúvidas se está perseverando, e Deus está perseverando com e por você, te ajudando a perseverar. Mas na hora de orar por alguma coisa assim, nesse sentido, você não pode duvidar. Senão essa fé, e quem diz isso é o Senhor Jesus. Sou eu que estou ensinando isso, são os continuistas, nem os cessacionistas.
é o Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feita a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Ele está falando das grandes dificuldades da vida, pois não há nenhum paralelo, nem nenhum caso na história da igreja de alguém ter orado para que um monte saísse de um lugar e ele saísse. O Senhor Jesus não está sendo literal nessa parte. Ele está mostrando que nossas dificuldades, que são literais, são tão grandes, assemelhadas a montes, mas que a oração da fé especial, com a fé especial, ela é capaz, Deus agindo respondendo a estas orações, Deus intervém e muda as situações sem mudar seus planos. Agora, a receita está no livro de Tiago. Como se faz isso? Tiago capítulo 5. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 5. Vou usar agora a nova versão internacional. Em Tiago capítulo 5, do 7 em diante, Tiago fala sobre a paciência nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas, diz o texto, do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Jesus breve vem. Todos nós devemos saber disso. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Imagine um Deus dos deístas, Deus que foi embora e não quer saber das nossas vidas. Nós somos teístas. Deus é transcendente, porém Deus é imanente. Lembre da cruz, né? Transcendência, imanência. Deus está conosco, Deus habita em nós, Deus mora em nós. O Espírito Santo está em você, está em mim, está em nós os crentes. E diz o texto, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, está aqui conosco. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam, diz o texto, em condenação. Sermos precisos, sermos bíblicos, sermos cheios do Espírito Santo, portanto, para fazer o que ele diz em seguida, a partir do versículo 13. Entre vocês, alguém que está sofrendo? Com certeza tem, né? Eu mesmo vou sofrer um pouquinho pelos próximos dias com os procedimentos que vou fazer. Você pode estar sofrendo desde já, com alguma razão. Todos nós temos algum sofrimento para contar. Então, a pergunta de Tiago é pertinente e permanente também. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Versículo 14, entre vocês há alguém que está doente? Entre vocês há alguém que está doente? Já levantei a mão, você deve ter levantado a sua também aí em casa. E o que é que Tiago diz? Vejam bem o que deve fazer uma pessoa doente. Seja lá qual for a causa. Todas aquelas causas que nós vimos ali, nós citamos hoje aqui, na mensagem, no estudo. Então, o que é que deve fazer uma pessoa doente?
continua a nos prescrever a receita bíblica o nosso querido Tiago. O Espírito Santo através de Tiago. Vamos lá. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Eu não vou entrar na questão, todo mundo sabe que nossa igreja adotou, depois deixou de adotar, então deixemos ao Supremo Concílio essas questões. Mas chamar os presbíteros pode sim, e chamar para fazer uma coisa, fazer a oração do impossível. A oração que muda o impossível, a oração que transporta montes de dificuldades, a oração da fé, a oração especial. Então, vamos continuar dessa fé especial. E diz o versículo 15, sim, em nome do Senhor. Essa oração ela é feita em nome do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, que cura, é o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, que liberta, é o Senhor Jesus que faz toda a transformação da situação. Versículo 15, a oração feita com fé, não é feita com dúvida, é feita com fé que Deus transforma as situações, muda as situações sem mudar os seus planos. Essa oração feita com fé curará o doente. Ele é enfático aqui. Essa oração feita com fé curará o doente. O Senhor, não o presbítero, o pastor, os missionários, os irmãos, mas o Senhor o levantará. Ele está no leito, chamou os presbíteros, os presbíteros se encaminharam para o seu lar, ou o hospital, meu Deus, ou clínica onde ele estiver. E ali aconteceu essa coisa maravilhosa, o Senhor o levantou. E se houver cometido pecados, interessante, para uma enfermidade causada por pecados, específico, não estou acusando ninguém de ter pecado, vejam bem, né? Mas para uma enfermidade, uma doença causada por pecados, uma enfermidade causada pela presença de demônios, isso no caso de uma pessoa não crente, tem toda uma discussão que eu também não vou entrar aqui. Mas vejam bem, repetindo, para uma enfermidade causada por pecados, para uma enfermidade causada pela presença demoníaca, para uma enfermidade causada por problemas emocionais, de raiva, rancor, raiz de amargura, traz para frente. Se a enfermidade é causada por uma doença emocional, de fundo de raiz de amargura, falta de perdão, ansiedade, depressão, resolvidas as causas, resolvida a doença. O mesmo para enfermidades causadas pela presença de demônios, uma vez repreendido o mal, ele vai embora, e indo embora, a doença vai com ele. O mesmo para com enfermidades causadas por pecados, que podem ser vários pecados, inclusive esse pecado do ódio guardado no coração, né? Se você perdoar, confessar esse pecado, perdoar quem você odeia, você está livre da sua doença. O texto continua. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Não será só a cura do corpo, mas a cura também da alma, do ser íntegro, do ser por inteiro. E continua a palavra do Senhor: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É muito claro, no texto que nós estamos examinando, que muitas das nossas enfermidades podem vir dessas fontes. Uma vez solucionados esses problemas, elas estarão solucionadas de pronto. Outras também podem ser solucionadas pela oração,
A pessoa pode ser curada também, pode ser de qual origem for. Mas é importante para quem está doente e para quem está orando pelo doente procurar saber de onde vem a sua doença. De todas aquelas causas em conjunto ou de uma dessas causas em específico. E versículo 17, Tiago usa o exemplo, para quem tem dificuldade com a oração por fé especial. Vejam bem, Tiago cita o exemplo de um dos maiores campeões da fé especial que nós já tivemos notícia na história da redenção, nos entregue na palavra. Em 17 ele diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Nós somos iguais a Elias, porque muita gente diz assim, mas Elias era Elias, Davi era Davi, Moisés era Moisés. Sim, mas ele pega Elias aqui para dizer que Elias era tão humano como nós somos, sujeito aos mesmos sentimentos, diz outra versão, e diz a palavra do Senhor. Orou fervorosamente, com essa fé especial, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Verso 15, orou outra vez, verso 18, 18. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Então, um homem como nós, ele controlou a queda ou não de chuvas. Todos nós conhecemos o contexto, profetas de Baal. Depois Elias era tão sujeito aos sentimentos que a ameaça de Jezabel o fez se esconder na caverna e Deus tratou da depressão dele. Todos nós sabemos disso, como pode tratar das nossas depressões também. Versículo 19: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, verso 20, que é a conclusão da carta de Tiago. Lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu termino essa humilde mensagem já dizendo a vocês que daqui a uns 20 dias ou mais é que nós teremos outra, se Deus assim nos permitir, confessando que as igrejas, a igreja evangélica, a igreja cristã em geral, católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, todos os cristãos neste mundo sempre tiveram de enfrentar o peso de pecados pós-salvação. Pecados que visitam nossas vidas, tentações que vêm sobre nós, que atrapalham o nosso viver, que nos fazem duvidar de Deus em nossas orações. Quando nós estamos... a dúvida a priori não. A priori dúvida não é pecado. A dúvida pode persistir e existir em nossas vidas e não ser pecado. Simplesmente você olha para a sua vida e duvida. Mas se a dúvida persiste e torna-se um fator para atrapalhar nossa vida com Deus, aí sim, ela já é oriunda de uma vida de pecado. O que nós precisamos como crentes, em todos os sentidos, é deixar nossas vidas de pecado, se existirem. Não estou acusando você de nada, nem me acusando. Mas se existe em minha vida, ou em sua vida, amado ouvinte, querido que nos acompanha aqui, se existe em nossas vidas algum tipo de coisa que atrapalhe, que faça divisão entre nós, como diz a corrigida, Isaías 59, pois o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus, nos separam de Deus, não para nos perdermos, porque Deus ele nos ajuda e nos sustenta,
Mas se de alguma forma nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, como nós vamos orar? Dependendo do Espírito Santo de Deus, como nós vamos orar no Espírito? Como nós vamos pedir a Deus que nos use, que nos dê os melhores dons para nós sermos servos do povo de Deus? Como nós vamos servir uns aos outros se de alguma maneira o pecado nos domina ou dominou e nós estamos ainda ressabiados por aquilo que nós fizemos? Primeira coisa, nosso Senhor, se você confessou e deixou esse pecado, o Senhor te purificou de toda a injustiça. Então você está limpo de todos esses pecados. Confesse sempre seus pecados e os abandone ao mesmo tempo, de forma simultânea. Confesse e abandone seus pecados. Em seguida, peça a Deus os dons, a autoridade sobre esse mal, não a sua autoridade, porque você confessou seus pecados, mas a autoridade do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, o amor do Pai, a caridade que regula todos os dons, e vindo sobre você o Espírito Santo com esse poder, você terá de Deus autoridade para repreender o mal, e ele será repreendido. Para vencer essas dificuldades, para transportar esses montes, para ter paz com Deus em todo o tempo e ser um braço, uma mão, um auxílio, a presença do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. E onde nós formos com o Espírito Santo alegre, satisfeito, cheios do Espírito Santo, a presença de Deus estará ali sobremaneira. E a presença de Deus, o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, afastará todo mal, debelará todas as revoltas contra Deus, aquietará os corações. O que nós precisamos é sermos cheios do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, com todas as suas sementes brotando em nossas vidas e corações. E por fim, com os dons do Espírito Santo e o amor regulando todos eles, sermos capazes e sermos instrumentos para a glória de Deus e o bem de todos em nossas queridas e amadas igrejas. Então, como você ouviu essa mensagem, você gostou, deixe o seu like, antes diga um amém, amém se você concordou. Se você não concordou, tenha misericórdia e ore por mim, oremos uns pelos outros, tenhamos paz uns com os outros, independente dos nossos posicionamentos bíblicos, teológicos, tenhamos paz, sejamos irmãos queridos uns para os outros, que Deus te abençoe. Se foi útil para você, mais uma vez, se inscreva no canal Saber a Fé. Se você ouviu pelo Facebook, deixe um like, né? Um coraçãozinho, como você quiser. E nos abençoe e seja abençoado por Deus. Até o retorno. Espero estar bem logo em breve, fazer os procedimentos tudo direitinho. E em breve estar com força e com vigor e com voz para lhes anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre todos nós. Amém e amém. Até a próxima.